só um minutinho, mexicano. Tem uma coisa que eu fiz uma pesquisa, estava olhando a última pesquisa, por exemplo, tá, o Lula estava com 37, o Flávio Bolsonaro com 32, Ronaldo Caiado 6, o Romeu Zema com 3, Augusto Cury e você com 2%. Dá para reverter esse quadro? Entre a gente não, porque aqueles que estão lá são viciados e estão patrocinados por esse grupo de facção. Porque muitas vezes daquele o recurso que vem do fundão não dá para eles. Aí onde é que eles vão? Esses criminosos da facção começam a patrocinar esses caras e esses caras estão presos na mão deles. Você vê que ali é um vício muito grande. Aí nós estamos falando aqui também na reforma. Essa reforma, para acontecer, ela nunca vai vir de dentro para fora. A reforma ela tem que começar de fora para dentro. Aí sim nós vamos ter uma reforma garantida. Aí tem que mobilizar o povo brasileiro para acontecer essa reforma. Eu concordo gênero, número e grau. O político, especialmente o político do Centrão, ele monta um pool de financiamento dele. No Rio de Janeiro você vai ter crime organizado nesse pool. Sempre. Milícia, facção criminosa. Em São Paulo depende, também tem. O PCC também tem seus parceiros. Tem que ser cuidadoso que eu falo, mas tem. Vai variar de lugar para lugar. No Nordeste, é o Centrão, emenda e dinheiro desviado com o prefeito, empreiteira. Cada um tem sua modalidade. Todas essas modalidades têm que ser desmontadas. E a gente tem que criar um sistema, eu chamo de sistema de incentivo e recompensa, para que o político trabalhe pelo bem comum. A gente tem que entender que, eu não estou exagerando, eu achava antes que isso era um exagero, hoje eu posso falar como alguém que está vivendo a política, mais de 90% dos políticos brasileiros não se preocupam com o bem comum. Eles estão preocupados em se reeleger e ganhar dinheiro. Ponto. Isso é mais de 90%. É só isso que eles pensam. E ao não se preocuparem com o bem comum, eles também começam a entender como funciona o eleitor. E sabe, a gente descobre, o eleitor também não está preocupado com o bem comum. Então, a coisa é, o político e o eleitor não estão preocupados. O eleitor vende o voto no Brasil. O eleitor não sabe avaliar. Esse é o problema. Mas assim, é muito mais do que a gente imagina. A base da democracia brasileira é a compra e venda de votos. Que se dá através de cargo na prefeitura, dinheiro na época da eleição, fardo de... Isso tem que acabar. Fardo de comida, saco de cimento, milhar de telha. Isso é a regra. Pneu furado de carro, freio o pneu da Kombi, não, eu te dou um pneu novo. Essa é a relação do vereador com o eleitor. Não tem eleitor. como reclamar depois, né? Não tem como reclamar. Não tem. Jeitinho brasileiro. É o jeitinho. E mais, você sabe que o cara, a pessoa que vende o voto, estudando as pequenas cidades onde isso é muito comum, a pessoa que vende um voto, ela acha que ela virou sócia do vereador. Então ela, meu vereador, meu prefeito, quero meu emprego na prefeitura, meu prefeito. Ela acha que é uma relação e ela fica permanentemente em campanha. O cara já trabalha pro candidato já pensando no cargo que ele vai pior de tudo é a pessoa que vende o voto e depois vai reclamar. Não pode reclamar. Vendeu, e ela nem reclama. Ela fica mas ali... tem alguns que reclamam. Mas vendeu e reclama. Não tem como. E deixa eu só contar uma história, eu tava lá no Maranhão. E aí, era isso, eu fui na cidade, talvez a pior cidade do Maranhão, com uma IDH mais baixa, era Marajá do Sena. Cidade muito, muito, muito pobre. Eu fui numa família muito, muito pobre, vive de agricultura de subsistência. E aí, 2 pessoas na família trabalhavam pro prefeito. E aí eu ia lá, perguntei, e a rua aqui que não tá asfaltada? Aí aparecia uma moça, não vai falar do meu prefeito é muito bom! Porque ela trabalhava. E vivendo na lama, no lodo. Não, veio da lama, no lodo, vivendo de bolsa, família, mas o prefeito é muito bom. Pô, isso é deplorável. E as pessoas, elas se acostumam com isso. Esse é o sistema. Lavagem cerebral. Esse é o verdadeiro sistema. Esse sistema, ele está, vamos dizer, em todos os municípios, ele está na casa das milhões de pessoas. Este é o grande problema político brasileiro. Você fala do Maranhão, mas isso existe toda parte do Brasil, toda parte. Né? Você tem cidades maiores. Talvez seja menos aqui em Tubarão, mas também tem um pouco. Tem sim. Agora, só um minutinho, mexicano. Tem uma coisa que eu fiz uma pesquisa, estava olhando a última pesquisa, por exemplo, o Lula estava com 37, o Flávio Bolsonaro com 32, Ronaldo Caiado 6, o Romeu Zema com 3, Augusto Cury e você com 2%. Dá para reverter esse quadro? Olha só, eu não sei qual é esse instituto aí. Eu confio em 1 ou 2 institutos em termos de qualidade. Você acredita em pesquisa eleitoral? Eu sou muito cético. Depois que você entra pra política, você começa a entender como as... Sabe aquela coisa? Você começa a aprender como as salsichas são feitas, entendeu? Tem institutos, a maior parte deles são contratados pelos próprios partidos.
para fazer trackings. E aí os institutos fazem as sondagens e constroem as histórias do jeito que interessa a eles, especialmente nesse período de pré-campanha. Quando chega na campanha, eles fazem os ajustes, aí eles vão convergindo para o que precisa ser. Eu confio no Instituto Atlas e eu confio em institutos que têm trabalho internacional. Quem tem trabalho internacional, em geral, não vai ficar fazendo acordos locais e sim vai se preocupar com a sua credibilidade internacional. O instituto que mais acerta no mundo hoje é o Atlas. Acertou a eleição na Hungria, acertou no Chile, acertou na Argentina, foi muito próximo do resultado final lá nos Estados Unidos, e o Atlas tá me dando com 5% nas pesquisas já. E o INDECEC está quase 6%. E você acha que esse é um panorama que pode... porque tem muita gente diz assim, o Renan está saindo como candidato, não para ser... na verdade, ele quer fazer o nome para futuras composições, ou então ser candidato daqui a pouquinho a outro cargo. É essa sua intenção, é fazer nome também do Renan e do próprio Missão? Ou você acha que pode haver uma reversão nesse quadro? A única composição que eu faço é composição musical, eu sou cantor e compositor. Da Limão Rosa? Da Limão Rosa, minha banda, eu sou compositor, guitarrista. E o que eu posso falar, assim, eu tô me sacrificando. É uma campanha, nós não temos dinheiro nenhum, tô rodando de carro, Brasil. Sabe aquela coisa, fui dormir depois da meia-noite, cansado, com a cabeça voando, aí acorda muito cedinho. Hoje aí é mais uma batelada de viagem, tudo de carro, evento São Paulo, evento... Cansativo. É cansativo, eu não vou fazer isso pra... quero fazer uma composição depois. Eu tô fazendo isso porque eu quero trabalhar pra ganhar. E veja, se a pesquisa Atlas está apresentando uma subida minha, se eu lidero já entre os homens jovens, se entre os jovens em geral eu estou em segundo lugar, se o nosso partido já tem 5% de aceitação, é o quarto partido de acordo com a pesquisa Atlas, de acordo na preferência do eleitor brasileiro, isso quer dizer que nós já estamos dando resultado muito cedo. Muito cedo. O que acontece é que as pessoas, o povão, não está falando de eleição presidencial ainda. Então as pessoas estão com um recall dos nomes. Quem são os nomes maiores? Nome Lula, nome Bolsonaro. E aí quando o Lula cai, sobe o Flávio, se o Flávio cai, vai subir o Lula. Enquanto isso, os outros que são mais desconhecidos vão aumentando. Eu sou o mais desconhecido de todos os candidatos. Mas você acredita que no debate você tem uma condição de dar uma crescida maior? Sim. Aí vamos lá, vai pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio, tá? Onde é que fica o Renan? O Renan vai estar no segundo turno. O Renan não vai pensar... Tá, mas se houver no segundo turno... Não imagina, como é que eu vou ficar rodando o Brasil? Ontem eu tive um evento lotado em Criciúma, assim, centenas de pessoas, tinha um menino de 10 anos, como é que eu vou olhar na cara dele e falar, olha, eu tô agora conjecturando que eu vou perder. Aquele menino de 10 anos, ele quer trabalhar para eu ganhar. Aquela pessoa que pegou uma estrada, saiu de uma cidade próxima e foi para Criciúma ver o evento, aquela quer que eu ganhe. Eu não vou nunca trabalhar com a hipótese de que eu vou perder. Nunca. Agora, Renan... Tem um ouvinte perguntando aqui pelo WhatsApp. Só deixa aqui, antes de eu fugir aqui, essa minha pergunta, porque eu demoro e acabo esquecendo. Vários candidatos à presidência no passado, e até mesmo vem dizendo que querem dar uma vida digna, principalmente para as pessoas da favela. E você tem um projeto para as pessoas da favela. O que você pretende fazer? Que projeto é esse? Nós temos um projeto de... Dar uma vida digna para ela. Recuperação, primeiro, das áreas degradadas tomadas pelo crime organizado, que, infelizmente, quase não há favela que não tenha comando pelo crime. E desfavelizar, tornar a favela bairro. É impossível ver num país que leve a sério a ideia de que você tem que aceitar que favela é parte de si. O Brasil fica divulgando internacionalmente, nós temos um samba no pé, como a favela... Favela é apenas um bairro fruto de uma invasão tomado pelo crime, em que as pessoas não têm título de propriedade, em que as pessoas são tratadas como animais, em que as pessoas acabam se animalizando no seu próprio comportamento, em que não há intimidade, não há respeito, não há espaço, em que a maior parte dos casos de gravidez na adolescência acontecem, em que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem, em que há menores níveis de escolaridade, em que as crianças tiram notas mais baixas, ou seja, a favela é um arranjo horrível. E nós temos que acabar com a favela. Como? Urbanizando ela. Definitivamente urbanizando. Retomando primeiro, afastando o crime organizado, depois mudando a paisagem dela. Você precisa abrir avenidas e ruas de passagem, você tem que acabar com as vielas. E as casas e os comércios que já estão montados e que são, vamos dizer, estruturalmente sustentáveis, elas ganham títulos de propriedade, elas se adequam às normas, como qualquer construção normal. E o que está em área de encosta, o que precisa ser substituído para passar de uma rua, fazemos prédios e vamos entregar para aquelas pessoas a propriedade privada delas. Vamos arborizar as ruas, vamos integrar as pessoas, vamos fazer que as pessoas tenham CEP, tenham seu endereço, vamos
colocar uma estrutura de câmeras para que o crime nunca mais volte lá, instalar bases policiais, vamos integrar elas do ponto de vista econômico com o restante das cidades, porque país sério não tem favela. A China não deixou ter favela. Singapura tinha favela, ela acabou com a favela em Singapura. Por que a gente tem que ter favela? Verdade. Por que a gente tem que aceitar? Por que ser uma coisa tão fácil para, né? Não é fácil. acabar com todo esse problema, por que até agora não fizeram? Não é fácil, não é fácil. Por duas razões. Um, o governo não tem dinheiro. Não há dinheiro para fazer isso. E dois, não há vontade Você política. acha que ele não quer acabar porque também ele leva vantagem, às vezes, no voto Lógico. daqueles menos esclarecidos? Lógico. Por isso que ele não tem essa intenção de Pro acabar? político é juntar a fome com a vontade de É. comer. Um, não tem dinheiro. E dois, é muito bom você aparecer como político numa favela. Falar, vou cuidar de você. É que é o que eles fazem. Para mais vídeos do Partido Missão, se inscreva no canal Escolha Missão, deixe o like e compartilhe o vídeo.